O Wellington, eu quero dessa notícia do Google aí, eu quero entender. O que está pegando aí, meu? Pitoli, o Google enviou ontem uma carta ao Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos em que admite ter sofrido pressão do governo do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para censurar conteúdos sobre a pandemia de Covid-19 e eleições que não violavam as regras da plataforma do Google. No mesmo documento, a empresa anunciou que criadores de conteúdo que tiveram contas permanentemente banidas do YouTube por discurso político terão a oportunidade de retornar à plataforma. Abro aspas. Refletindo o compromisso da companhia com a liberdade de expressão, o YouTube dará uma oportunidade para todos os criadores retornarem à plataforma se a empresa encerrou seus canais por violações repetidas das políticas de Covid-19 e integridade eleitoral que não estão mais em vigor, fecho aspas, ao que declarou o Google. No documento, a empresa reconheceu que altos funcionários do governo Biden, incluindo integrantes da Casa Branca, realizaram repetidas e intensas investidas junto à Alphabet e pressionaram a companhia sobre determinados conteúdos gerados por usuários relacionados à pandemia e que não violavam as plataformas do Google. A empresa classificou esse comportamento como inaceitável e errado, em resposta ao comitê liderado pelo deputado republicano Jim Jordan, de Ohio. E agora? Eu vou poder falar cloroquina? Eu vou poder falar ivermectina? Eu vou poder falar vacina? Porque a gente começou a falar inoculante. Puta que bosta. Picadinha, aquele inoculante. A gente começou a usar termo aqui na rádio, né, porque, olha, pelo amor de Deus, chegou um momento, né, que nós recebemos aqui uma carta, uma correspondência, não me lembro como classificar isso agora, mas uma série de palavras impronunciáveis. Impronunciáveis. Por exemplo, na questão da política, né, eu não podia falar que é ditadura da toga. Eu não podia. Ditadura da toga, pelo amor de Deus. Hã? É uma cartilha. Obrigado, Fico. Recebemos uma cartilha. Ditadura da toga, mas nem pensar. Terrorista, lembra? Meu Deus do céu. Não, e outra, ó, se falar hidroxicloroquina, derruba o canal. Ivermectina, você acaba com a tua vida. Olha, vacina, pelo amor de Deus. Pandemia, Covid, vacina na mesma frase, fecha o seu canal. Eu só quero saber o seguinte, isso vai valer para o Brasil? Vou além, para passar para o Olavo e para o Silvio. Quem aplaudiu essas medidas de restrição da liberdade de expressão dentro do Google, está tomando essa decisão agora por medo ou por de fato ter entendido que exageraram? Porque aqui no Brasil, o que eu soube, participei de eventos com gigantes dessas plataformas. Eu apresentando o evento, olhava os caras, olhava todos os meus sensores, todo mundo que me ferrava estava ali. O TikTok que baniu meu canal, o YouTube que ferrou meu faturamento, o Instagram que não deixava eu crescer, olhava, todo mundo ali, os meus algozes estavam todos ali, eu olhando para aquela turma, naquele evento, e eu percebi, no sorriso aberto de todos, que o pedido de quando vinha o pedido de censurar, de castrar, de destruir reputação, canais, perfis, enfim, eles aplaudiam. Eles aplaudiam, porque tem uma puta canhotada nessa base aí. A turma é toda vermelhinha, arco-íris não sei de onde e tal. É tudo assim. Agora, eu quero saber por que da decisão, porque eu posso desconfiar, não posso? Quando a esmola demais, o santo não desconfia. Eu estou olhando, Olavo, para tentar entender o seguinte. Será que é pressão de Trump? Ou é realmente, agora nós vamos prezar pela liberdade, lutar pela liberdade? A gente vai poder falar cloroquina? A gente vai poder falar vacina? A gente vai poder falar ivermectina? Ou não vai poder? Vai ter que falar, nem tratamento precoce podia, hein? Tratamento precoce o algoritmo pegava. Tinha que falar assim, aquele lance inicial. Era um negócio ridículo, né? Será que a gente tem liberdade agora? Ou no Brasil ainda vão aplaudir, né, a censura de Alexandre de Moraes e sua trupe? Olavo. Vitória, eu lembro dessa lista. Amigo ouvinte, para você entender, a pior censura é aquela que nos impede
impede, faz com que nossa consciência nos impeça de falar. Desculpa, Olavo, lembra quando a gente estava na rádio, na Jovem Pan News, né? Bauru? Aí um entrevistado entrava e falava essas palavras, a gente rolava no estúdio no chão. Ai, pelo amor de Deus, agora vai acabar o cara. Puta, cada cena que a gente já viveu, Olavo. A vigilância, a autovigilância era o que determinou no comentarista, possivelmente o Silvio passou por isso, era uma autocensura absurda. Hoje nós lembramos, né, essa lista, nós precisávamos ter acesso, conhecer para não errar. O Pittoli comentou, era muito efetivo. O entrevistado jogava vacina e jogava, desmonetização, o risco de cair o canal. Pois bem, isso aconteceu muitas vezes, mas o resultado disso é a autocensura. O que é a pior coisa do mundo é quando você é obrigado a ficar se policiando o seu próprio pensamento. Isso é uma censura horrorosa, isso é uma censura violenta. Agora a posição do Google. Amigo ouvinte, a posição do Google é assim. Mudou o regente da orquestra, o Google vai dançar no ritmo da nova música. Trump é uma pessoa, um presidente que entende pelos direitos civis e entende que as pessoas devem ter liberdade para manifestar o pensamento. Ora, pois então o Google muda de posição. Agora, tem duas posturas que eu quero finalizar esse comentário para não ser extenso. Primeira, você consegue imaginar, amigo Pittoli, amigo Silvio, o tamanho do processo que vai rolar nos Estados Unidos e pode rolar aqui no Brasil? 2. Tal do lucro cessante, por exemplo? Lucro cessante, a prova do lucro cessante é bem difícil, mas lucro cessante é totalmente possível. E a dor moral? Uma dor moral de quem foi obrigado a se censurar. Porque não havia liberdade. E o segundo ponto e quando, amigo Pittoli, os tribunais, o Benedito determinava que empresas fossem desmonetizadas, que perfis de empresas o Brasil Paralelo, por exemplo, fossem fechados. Como fica essa censura quando o Google admite essa subserviência? E, perdão, só para terminar, quando você disse do poder, né, da alegria, do sorriso do censor, é um poderzinho, é o exercício de um poderzinho, são pessoas apequenadas, de alma pequena, de consciência pequena, que têm reações orgásticas quando podem exercer um pequeno poder, quando podem exercer uma pequena violência. Silvio, você viveu isso, você viveu todos esses dias dessa autocensura das cartilhas, dos termos, das frases, das expressões que não podíamos usar. Você viveu e sofreu, né, certamente, a dificuldade de ver as suas publicações prosperarem, né, ou serem retiradas, enfim. E a gente já entendeu o motivo, veio lá de cima. Agora, da onde vem a decisão de retomar essa liberdade, Silvio? É medo de Trump ou alguma luz no fim do túnel? Olha, estávamos todos no mesmo barco, Pittoli, durante todos esses anos, né? Remoção de conteúdo, desmonetização, a dificuldade como comentarista, como entrevistador, às vezes estava diante de um entrevistado e a gente fala, meu Deus, ele vai falar, ele não falava, a gente torcia e falava, ufa, ele escapou. Aí daqui a pouco falava e vinha uma tensão assim no semblante, e agora como é que eu continuo essa entrevista? Preciso mudar de assunto. Ou quando era entrevistado ou participando como comentarista em bancada de vários programas na televisão, no canais de YouTube, no rádio, você falava assim, aí vinha uma pergunta às vezes sobre vacina, por exemplo, e eu respondia, eu falava da primeira emenda americana, da Carta de 1815, na Inglaterra, do lockdown na Argentina. Você dançava, você ficava dançando ali. Acho que o Dr. Olavo vai a um ponto muito importante. A autocensura é péssima, porque eu dormia mal em não poder exercer a minha liberdade. E fazer jornalismo sem liberdade de expressão, sem liberdade de opinião, você tá completamente preso, né? Você é uma negação da sua profissão. Então nós vivemos tudo isso. Não sei se é medo do Donald Trump também, ou se é, porque sabemos a posição dele clara, ele escancara tudo, ele não vai deixar pedra sobre pedra quando o tema é liberdade.
muito caro para ele, algo inalienável, né? Mas também se não é um pouco daquela punição. Muita gente, ao longo dos anos, começa o travesseiro pesado, né? Começa a tentar expurgar isso. É do ser humano, quando não se trata de uma personalidade sádica, tirânica, que nós conhecemos bem, que tem o prazer em torturar, que tem o prazer em aplicar multas, sanções, perseguir. Isso é um desvio de caráter, um desvio de personalidade, é um transtorno. Chame como quiser, porque não vou também entrar na seara clínica médica, não é meu ofício. Deixo para os profissionais da área. Mas as pessoas, às vezes, elas precisam colocar a mão na consciência e falar, olha, talvez seja melhor dizer que a gente fez mesmo. Que é isso que talvez o Google esteja fazendo. Né? Além dos interesses econômicos e do presidente ser outro, quem está sentado lá na cadeira de presidente é outra pessoa, não é mais Joe Biden, por exemplo, mas é o sono, é dormir bem. Vamos lembrar que a Meta também já fez isso. A Meta é responsável por Instagram, responsável por Facebook. O X, depois da compra pelo Elon Musk e a demissão em massa de funcionários, a turma do cabelo azul, ali também fica claro, eles admitem isso. Tem os Twitter Files, os arquivos secretos ali que já deram origem, inclusive, a grandes reportagens feitas no exterior. Então, eles já admitiram tudo isso. Né? Agora, para além da pandemia, para finalizar, Pitoli, houve uma mão pesada contra a direita, no mundo inteiro. Contra Trump, contra os seus estrategistas, o Steve Bannon, por exemplo, e no Brasil. No Brasil. Eles macularam uma eleição, a eleição de 2022. Macularam, está provado isso. Eduardo Tagliaferro, perito, fazia parte dessa central do Alexandre de Moraes, esse gabinete paralelo. E ele estava lá dentro. Não é que ele viu, que alguém contou para ele. Não, ele viveu isso. Então, foi uma eleição manchada. Né? E agora, como é que fica? Como nós, que fomos tão prejudicados. Silvio, para ter uma ideia dos 16 meses desmonetizados que enfrentamos, né, que vivemos aqui, todos vivemos com doação da audiência. Agora, imagine quem não tinha essa possibilidade. Como sobreviveu? Empresas fechadas, portas fechadas, e demissões que ocorreram, né? Olha o tamanho da crueldade disso. Eu desejo que reflita no Brasil a mesma ideia que parte dos Estados Unidos reflita aqui. Eu desejo. Eu sonho com isso. E sonho simplesmente, Silvio, que deixe acontecer, já diria a música, deixe acontecer naturalmente. Deixa pra gente. Eu duvido que a audiência da Oeste à tarde seja de 100 mil pessoas. Eu duvido. Como eu duvido que a minha seja de 20, 30, eu duvido. E não é porque eu quero puxar a sardinha para a minha brasa, né? É simplesmente porque a gente vive um dia a dia. Eu ando pelos aeroportos, ando pelos postos de combustíveis nas estradas, eu ando pelos lugares, por onde eu passo tem gente. Eu encontrei um senhor, Vitório, nome, no aeroporto de Roma, sexta-feira pela manhã, um italiano casado com uma brasileira, a Eire, né? A brasileira Eire. E ele me dizia assim, Pitoli, nós assistimos você todos os dias e eu conheço muita gente aqui. Eu falo, você acha que só tem 20 mil vendo? Sabe? Então, se o YouTube deixar a coisa fluir, por quê? Quando deixa fluir, só para concluir, me perdoe a extensão do comentário, a gente vai faturar. E se a gente faturar, a gente vai prosperar. Se vai prosperar, a gente pode melhorar. E melhorar significa ampliar a comunicação, chegar mais longe. Silvio e Olavo, só para finalizar, na minha fala no Senado, ano passado, que é onde eu fui processado pela Jovem Pan, inclusive, né? Fui processado pela Jovem Pan. Na minha fala numa audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado, eu perguntei o seguinte, eu desafiei as plataformas. Eu disse o seguinte, YouTube, por exemplo, me dê condição de entender como funciona o cálculo que lá no final do mês dá igual a tantos reais de monetização. O que é? É inscrição, mais visualização, o like tem peso 2, o chat e engajamento tem peso 0,8. Eu quero saber, me dê a equação para chegar lá no final igual a tantos reais.
Porque isso aqui é uma empresa, eu quero saber como funciona. Eu estou lutando por... O programa de ontem teve 42 mil likes, teve 500 mil visualizações. Tá bom, vamos lá. Quero saber o seguinte, 500 mil visualizações com 42 mil likes, com o engajamento do chat a tanto. Esse programa rendeu quanto? Vocês podem me dizer? Eu quero entender, isso aqui é uma empresa. Nunca responderam essa questão feita numa audiência pública do Senado. Por que não? Por que não lidar com transparência? Não vejo nenhum problema. Agora, quando eles soltarem a rédea e a gente vê a Oeste à tarde com 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas... Por exemplo, eu estou me estendendo que eu estou lembrando dessas injustiças. Quando o presidente Bolsonaro deu uma entrevista para o Léo Dias, que é o fofocalizando, é Léo Dias, né? É, Léo Dias. O Bolsonaro colocou 720 mil pessoas simultaneamente num canal que tinha 240 mil inscritos. O presidente Bolsonaro, no canal do Léo Dias, colocou 720 mil pessoas simultaneamente num canal com 240 mil inscritos. Como a Oeste ou a Ouro Verde, vamos pegar a Ouro Verde para eu acertar os números, com 2 milhões e 400 mil inscritos, coloca 30 mil, 40 mil pessoas simultâneas. Com o mesmo Bolsonaro, com o mesmo Jair Messias Bolsonaro. Porque a gente se classifica como canal de política e notícia e o Léo Dias como entretenimento. Entretenimento deixa. Por exemplo, tem gente que se classifica como religioso e fica buscando termos para não entrar na política porque vai ter mais adesão, vai ter mais facilidade de chegar. Então essas incongruências, essas situações que fazem com que você não entenda de fato o que está acontecendo, é que a gente tem que vencer. Se tiver transparência, eu já agradeço. E solta a rédea, deixa a gente trabalhar, Olavo. Porque se faturar, prosperar, melhorar, ampliar, comunicar mais, eles vão ficar perturbados. Porque, porra, um canal de direita, um canal que comunica dessa forma, chegando cada vez mais longe. Segura aí. Porque quando segura o quê? Faturamento. Segura faturamento, eu não consigo crescer.